Fala, Dev. Nesse vídeo aqui, então, eu vou dar uma, uma acalmada depois do nosso último vídeo de, de desafio. Mas aqui eu trouxe 7 desafiozinhos que eles são basicamente sobre arrays associativos, que, embora a gente tenha tido um vídeo bem curtinho, a lógica dos arrays associativos associados, eles são basicamente as mesmas de um array, tá? Então eu só trouxe um exercício aqui só pra gente conseguir dar uma fixada nessa ideia para que a gente consiga entender que a gente pode fazer essas associações, porque elas dão um passo à frente que a gente acabou já dando mais ou menos lá nos exercícios, tá? Mas é que elas reforçam um pouco de uma forma um pouco mais didática, um pouco mais palatável, assim, tá? Então, sem mais delongas, vamos para nossa listinha. Então, aqui eu criei um outro arquivinho, tá, dentro do nosso projeto, que eu chamei de Associative Vector Exercise. Aqui é importante que a nossa classe aqui em cima, ela sempre tem que ter o mesmo nome do nosso projeto, tá, do nosso arquivo. E para que a gente consiga executar, ele sempre tem que ter o nosso main. Então, a nossa receita de bolo sempre vai ser essa aqui. Aqui eu só copiei a lista de exercícios para cá e vamos para ela, então. Primeiro eu quero mostrar a maior data entre um vetor de datas, com um dia, mês e ano. Então vamos começar criando o nosso vetor de datas. Tá? Então eu vou ter dias, dia, na verdade, que vai ser um int. Aqui eu posso chamar de dias, tá? Sempre quando eu tiver um vetor, como eu tenho um conjunto de elementos, a gente pode tratar ele como dias. New int de um tamanho qualquer, tá? Aqui não estou especificando, então eu vou passar como 5, só para não ficar muito poluído, tá? Aqui sempre quando eu escolho um valor assim arbitrário, como 5, 6, 10, é mais porque não faz diferença, tá? Então, aqui, se a gente consegue fazer com 5, a gente consegue fazer com 3, consegue fazer com 10, consegue fazer com 500, com 1 milhão, não faz diferença. O que vai fazer diferença, no caso, é performance, coisas que a gente não está se preocupando agora. Então, aqui a gente vai fazer o preenchimento, né? Então, aqui é um pouquinho diferente só, porque aqui a gente vai ter que fazer em mais de uma etapa. Então, eu vou ter que perguntar aqui para o usuário cada um dos campos. Então, para fazer esse preenchimento, antes a gente estava fazendo basicamente alguma coisa como dias na zero, recebe, e aí eu pergunto para o usuário, né? Integer, ponto, parse int, de system, ponto. Não tá muito afim agora. Console, ponto, readline. E aí aqui eu peço para o usuário informe o dia da data e aí passo a data que eu quero. Aqui no caso eu vou passar entre parênteses e mais um. Opa, e mais um. Então, primeiro ele vai me mostrar da data 1, depois da data 2, da data 3 e assim sucessivamente até chegar na data 5, que é a última. E aqui eu só vou botar 2 pontos para ficar mais bonitinho. E aqui eu não posso tratar como 0, né? Eu tenho que tratar como i, na verdade. Então vai ser 0, depois 1, depois 2, 3, 4, assim sucessivamente. E aí, só que eu vou ter que replicar isso agora. Então, além de ter os dias, eu vou ter o months e years. E aqui eu só vou ajustar months, years. E hours. Aí. Informe o dia, depois informe o mês e informe o ano de cada uma das datas, tá? Então, o que ele está reclamando aqui? O lado esquerdo precisa ser uma variável, mas ele é uma variável. Dias na i. Ah, sim, porque aqui ficou faltando. Ele não me ajudou e aí eu escrevi errado e dupliquei.
O que ele tá reclamando aqui? Vamos ver. Dias na i recebe integer.parseInt. Ah, ficou um comentário ali. Calma aí, vamos começar do começo. Por que ele tá dando errado só no de cima? Ele só tinha se perdido. Eu só salvei e ele voltou a funcionar. Tá. Então tá. Então, salvei aqui. Vamos ver aqui se ele tá certinho. Vou botar para rodar só por via das dúvidas. Então, informe o dia da data 1. Vai ser dia 22/4. Aqui, outra coisa muito importante, a gente não pode colocar 04, tá? Porque qualquer número com 0 na frente, ele identifica como um número octal. E aí isso vai nos gerar vários problemas para frente quando a gente estiver tratando com o inteiro. Então, 4 do mês, né? E o ano 2024. E aí no dia 2 vai ser dia 5/10/2023. Depois dia 10/5/1995. Dia 5/12/2000. E por último, dia 15/4/1964. Então, ok, tá funcionando. Tá? A gente não mandou fazer nada, a gente só tá fazendo essa validação aqui. Então tá, então o que a gente precisa verificar? A maior data dentro de um vetor. Como é que a gente sabe a maior data? A gente já tinha visto em outro momento, né? A gente começa verificando quem é o maior ano. Então, se... Vamos pensar primeiro escrito, tá? Dentro daquelas datas ali, a gente consegue olhar, batendo o olho, a gente consegue saber qual é a maior data, tá? A data mais atual, vamos colocar, como sendo a maior. Que seria 22/4/2024. Por quê? Porque a outra era 2023, a outra era 1995, a outra era 2000, tudo mais. Antes a gente tinha feito em outro momento uma validação, acho que era até com expressão lógica, nem tinha if ainda. A gente verificava se o ano, a gente verificaria se o ano específico, né? Vamos colocar em números. Se 2024 for maior do que 2023, então o maior se torna 2024, tá? E aí isso aqui seriam variáveis, tá? Mas só para a gente entender. Aqui a gente está guardando quem é o maior ano. Aqui o que vai acontecer é bem parecido, tá? Só que basicamente a gente vai ter que ter um for, porque a gente não sabe qual é a gente em tese não sabe qual é o tamanho do que a gente está percorrendo. Então a gente vai percorrer o nosso vetor, que aí pode ser qualquer um deles, tá? E aí eu vou chamar aqui de enquanto i for menor do que 5. Esse 5 aqui, estático, fica ruim, tá? Eu acho que faz mais sentido a gente usar, mesmo assim, o length. Mesmo sendo todos eles sendo 5, fica mais legível, porque um 5 solto ali não representa muita coisa, tá? Então, e se a gente mudasse aqui a quantidade deles, ele já mudaria automaticamente aqui por tá com uma variável. Então tá, então a gente vai ter que percorrer aqui. O que a gente vai ter que verificar? A gente tem que descobrir quem é o maior ano, certo? Primeiro passo. Então, como é que a gente vai descobrir quem é o maior ano? A gente pode ter uma variável aqui, greater year, e vai começar sendo o min, integer, ponto min. O meu navegador se perdeu, meu editor se perdeu bastante, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou só salvar aqui como min value, e aí vou colocar aqui o nosso
ponto vírgula, só que ele se perdeu tanto que ele nem reclamou disso aqui, tá? Então, vou salvar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar Ctrl Shift P, e aí ele vai abrir aqui aquele nosso, aquela nossa barrinha de opções, tá? Eu vou colocar recarregar a janela. E ele vai recarregar aqui o nosso VS todo, e aí isso deve fazer com que o nosso motor do Java volte a funcionar. Ó, ele tá reclamando aqui de outras coisas que não tem. Ah, ó, ele deu problema aqui para startar o Java Client. Tá, ele tá abrindo. Pode ser por isso, ó, ele se perdeu no tempo de execução. Vamos ver. Integer não existe. Ah, não, eu escrevi errado. Tá. Integer. Agora ele reconheceu. E aí aqui, não é year, é years. Ok. Agora foi. Salvar aqui. Ok. Então, o que a gente precisa verificar aqui, então? A gente vai percorrer e aí a gente vai verificar. Se o ano na I for maior do que o maior ano que eu tenho, então aquele se torna o maior ano. Certo? E aí eu já vou mandar mostrar o maior ano que eu tenho. Greater year. Por que eu estou começando com essa verificação? Vamos lembrar lá da nossa lógica de datas. Olhando ali naquelas datas que a gente tinha, a gente consegue perceber já de pronto que a data mais recente é de 2024, porque basta que o ano seja maior para que a data seja maior, certo? Então eu não precisaria nem verificar os outros. Então tá. Então sabendo disso, vamos informar a data 1. De novo, 22/4 de 2024. A minha data 2 vai ser 20/5 de 2023, depois 15/10 de 2000, 15/6 de 1952 e 26 do... Aqui ele não está fazendo verificação se é válido ou não, tá? Então eu poderia colocar 26/30 do ano 10 e ele funcionaria. Ó, e aí ele vai mostrar várias vezes aqui 2024, 2024, 2024. Por quê? Porque eu estou mostrando ele dentro fora. E aí eu deveria mostrar aqui fora. Ele já mostraria uma vez só. Mas é isso aí mesmo, tá? Estou mostrando 2024, tá certo? Se isso aqui acontecer, eu já sei que esse ano aqui vai ser o maior. Qual é a outra possibilidade? Aí, ainda aqui dentro. Existe uma outra possibilidade que é se todos os anos forem... Se os 2 anos forem iguais, né? Então, para esse tipo de caso, eu vou precisar verificar. Ali eu já estou guardando o maior ano. Vamos pensar um pouquinho. Lembrando como é que funciona a nossa lógica aqui. A gente vai verificar se o ano for maior. Se o ano for maior, já é suficiente. Se isso não acontecer, eu tenho que verificar se o ano é igual. E aí, se o ano for igual, aí eu passo para o mês. E aí, se o ano e o mês forem iguais, aí eu vou passar para os dias, tá? Vamos pensar como é que a gente vai colocar isso aqui. Como a gente está tratando eles de forma associativa, na verdade, ao invés de ter greater year aqui, tratando o ano, a gente pode tratar direto como data, tá? Então, vou trocar aqui em todos os lugares que diz greater year. Vou chamar de greater date. Ok? Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai ter que percorrer. E aí, se o ano for maior... Aqui outra coisa que a gente pode verificar também, já desde agora, é que eu também só quero trocar ele se o nosso ano for diferente. Tá? Porque aí se ele for igual, eu não quero trocar ainda. Porque eu sou, né? Aí eu vou cair em uma outra verificação. Então eu tenho que garantir que ele é maior e ao mesmo tempo ele vai ser diferente do que a nossa última data. Então tá. Então, além disso, aqui, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar verificar aqui
a minha contagem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um count. Count. E vou dizer que esse count, ele vai receber o nosso i. E aí eu preciso criar o count, né? Esse count aqui vai começar como 0. Isso aí. E aí ali dentro ele vai virar o nosso i. Ok. Agora quais são as outras possibilidades? Se isso não acontecer, então eu caio nas outras possibilidades, que são o nosso ano na i. Lembrando, a gente ainda está dentro do mesmo for, né? Então, para cada um deles eu vou verificar primeiro se o ano é maior, depois se o ano não for maior. Até isso aqui está redundante, na verdade. Não vou precisar disso aqui, não. Só preciso verificar se ele é maior. Aí depois, se ele não for maior, aí sim, aí eu vou fazer verificação se o ano na i, se ele vai ser exatamente igual à nossa maior data. Que por enquanto ele está guardando o ano, né? Se isso acontecer, aí aqui dentro eu preciso verificar o mês. Ali tá me dizendo que tá errado porque tá faltando essa, tá? Depois disso eu vou ter que verificar o mês. Aí eu preciso verificar se o meu mês na posição i for maior do que o meu tá, não, peraí. Esse nosso contador aqui não vai poder ser um contador, tá? Ele vai ter que ser um array. Ou não? Não, vamos seguir assim por enquanto. Se o meu mês na i for maior do que o meu mês na posição count, se isso aqui acontecer, então eu tenho que a minha data maior, isso aqui mesmo. Tá? Então, vamos recapitular por partes. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, o que eu vou fazer? Para cada um dos itens que eu tenho, para cada um dos anos que eu tenho, né? Eu vou percorrer aqui dentro. Então, eu vou verificar se esse ano é maior do que a minha maior data. A minha maior data é um tamanho mínimo. Então, na primeira vez que ele passar, ele obrigatoriamente vai ser maior e vai substituir. Então, a minha maior data vai se tornar esse ano nessa posição específica, que a princípio vai ser 0. E aí, esse meu contador vai receber i. Então, o que eu estou garantindo aqui? Eu estou guardando aqui qual é a posição, qual é a coluna, por assim dizer, que essa minha informação está. Se o meu ano não for maior, então eu vou verificar se o meu ano é igual. Se o meu ano é igual ao ano que é o maior, então eu verifico o mês. E aí eu vou verificar o mês do meu i, verificar se o mês do i é maior do que o mês naquela coluna. Então, por que eu estou verificando isso aqui? Porque pode ser que eu tenha duas datas assim, por exemplo. Eu tenho uma data que é 12 de 5 de 2023 e tenho uma outra que é 12 de 6 de 2023. Nesse caso aqui em específico, eu vou cair aqui dentro desse nosso else, porque as nossas datas, ela não é maior, né? Ela é igual, então ela vai cair aqui dentro. E ele vai verificar o ano na i é igual ao maior ano? É. Então ele é, né? Porque os dois são 2023. Então ele vai cair aqui. Então o que ele tem que verificar? Se o meu ano na i, ou seja, o que eu estou verificando agora, vamos supor que seja esse aqui, se ele é maior do que o mês naquela coluna específica em que o ano era igual. Então aqui eu estou verificando coluna por coluna com coluna. Se ele for maior, então eu mudo a coluna. Então agora a coluna que é maior passa a ser a outra. Então nesse nosso exemplo aqui, a coluna passaria a ser essa aqui. Então eu estou guardando aqui em count
a nossa coluna. Eu vou até mudar o nome dele de count para column. Eu acho que fica mais claro aqui o que está acontecendo, tá? Então, nessa coluna específica, eu estou verificando. E aí, se for, a minha coluna agora se torna essa aqui. Seja ela qual for o número, tá? Porque eu estou dentro do i, eu não tenho como saber exatamente em qual execução eu estou, mas eu estou guardando aquele valor. E aí, depois a gente passa para o nosso outro caso, né? Que é se isso aqui não acontecer, ou seja, o nosso ano ele é igual, mas o nosso mês não é maior. E aí, nesse caso, quando o mês não for maior, a gente tem que tratar se ele for igual. Então, aqui, se isso acontecer, eu verifico se o nosso mês na i for igual ao mês na coluna, que é a coluna do maior que a gente tem. Que ele tá reclamando. Faltou um. Então, tem o mesmo ano, tem o mesmo mês. O que acontece se eu tenho o mesmo mês? Aí eu tenho que verificar o nosso dia. Então, nesse caso aqui em específico, eu vou verificar o nosso days na posição i. E aí eu vou verificar se o nosso days na posição i é maior do que o nosso days naquela coluna, que é considerada a coluna do maior. Se isso acontecer, a nossa maior data vai receber o nosso ano na posição i, que na verdade ele poderia receber qualquer coisa na posição i, né? E a nossa coluna vai receber a coluna i. Então, isso está elencando que aquela coluna ali em específica é a maior coluna de todas que a gente tem. E aí, o que a gente vai precisar mostrar de fato? Aqui, fora do nosso for, eu estou tentando mostrar o nosso greater year, que não existe mais. Se eu tentar mostrar o nosso greater date, ele só vai nos mostrar o nosso ano, tá? A nossa posição do nosso ano. Vamos ver aqui. Então, vou informar a data 1. 10 do 2 de 2024. Depois, 10 do 3 de 2024. Depois, 10 do 1 de 2024. E 10 do 1 de 1995. E 10 do 5... Opa, 10 do 5 de 1652. E aí ele está mostrando que é 2024. Só que isso não nos diz nada. Tá? Então, o que a gente tem que mostrar aqui, na verdade? Não é o greater date. A gente vai ter que fazer um for. E aí a gente pode percorrer qualquer coisa que a gente quiser. Tá? Então, vou chamar aqui de int i recebe 0. Enquanto i for menor do que... Aqui não pode ser columns. Aqui tem que ser um dos arrays. Anos, por exemplo. Aí, enquanto isso acontecer, aí ele vai nos mostrar ele vai nos mostrar só se não, aliás, ele vai nos mostrar a column. Né? Então eu não preciso do se, porque eu já estou salvando ali. Então eu vou mostrar a nossa data, propriamente dito. Então eu vou mostrar ela já formatadinha, tá? Então eu vou pegar aqui o nosso days na posição column, mais... Aí eu vou botar a barrinha. Aqui eu vou precisar do nosso months na posição column também. Com a barrinha. E o nosso ano. Que aqui ele chegou à conclusão que tem mais coisa depois, mas não tem. É isso aí. Então a gente vai percorrer. E aí, para cada um do i, a gente vai percorrer todos os nossos anos. E aí a gente vai mostrar. Na verdade, nem precisa percorrer, né? A gente já tem isso salvo. Eu posso simplesmente mostrar esse nosso valor. Vamos dar uma verificada. Então, 10 do 2. Eu vou até fazer o seguinte: eu vou parar aqui a execução e eu vou mudar aqui esse nosso array para 2. Ó, e aí aqui eu vou mudar
esse 5 que eu não tinha visto que estava estático, eu vou mudar ele para years.length. Porque a gente tem que mudar no mínimo de lugares possíveis. E aí eu vou até fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui em cima, que vai se chamar size. E aí aqui eu vou chamar de 2. Tá? E aí aqui eu vou mudar esse aqui para size. Porque aí quando eu quiser mudar, eu consigo mudar só esse valor aqui. E aí já reverte tudo que a gente fizer. Tá? E aí eu vou colocar duas só pra gente comparar, porque não faz diferença, tá? Então, 10/2 de 2024 e outra data, 15/3 de 2024. Então ele vai nos mostrar que 15/3 de 2024 é a maior data, que realmente é uma data mais recente, certo? Essa aqui é um pouquinho extensa, na verdade, mas eu acho que ela não é tão complexa assim, tá? A única coisa que a gente tem que se ligar aqui em fazer é a questão do column, porque a gente tem que ter aqui uma coluna. Aqui a gente está trabalhando em colunas e não em itens. Então eu preciso que a coluna toda seja inteira. Não basta que o ano seja inteiro, seja maior, não basta que o mês seja maior, eu preciso que a coluna inteira seja maior, certo? Indo então para o nosso próximo exercício, ele é bem parecido. Eu preciso só mostrar quem é o menor, a menor data dentro de um vetor. Então, como a gente já mostrou a maior, a menor ela está praticamente pronta ali no meio das nossas informações, ali das nossas configurações. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar ela toda. Tá? Vou copiar toda e já vou aproveitar que ela está selecionada e vou comentar. E aí aqui embaixo eu vou mudar a lógica. Ela está aqui, na verdade, só para que a gente pense um pouquinho, para que vocês precisem ler de novo o exercício e a gente consiga verificar aqui o que precisa ser invertido. Tá? Então, antes de mais nada, aqui o meu greater date, ele não vai mais ser greater, né? Então vou selecionar aqui os próximos e eu vou mudar ele para minimal date, pode ser? E aí aqui, ao invés de pegar o mínimo, eu vou pegar o máximo. Por quê? Porque eu quero sempre o oposto. Eu vou pegar o maior número possível, porque qualquer coisa que o usuário informar vai ser menor do que isso. E aí aqui eu preciso verificar se o ano é menor do que a minha data menor, então isso aqui acontece. Se o mês for menor do que isso aqui acontece. Depois, menor, isso aqui acontece. Tá? E aí eu mostro exatamente isso. Tá resolvido. Então vamos rodar, só para ter certeza. E aí eu vou colocar 10/2 de 2023 e 10/3 de 2023. E ele vai mostrar 10/2, que realmente é a menor data. Certo? Então não tem grandes mistérios nessa aqui. Essa aqui é mais só para a gente se forçar a ler aquilo que a gente escreveu e perceber o quanto é importante a gente escrever da forma mais clara possível. Porque se a gente começa a fazer coisas muito complicadas, assim, muito difíceis de ler, quando a gente for dar manutenção, quando a gente for precisar mexer, às vezes uma coisa que seria copiar, colar e trocar um símbolo ali se torna uma confusão. Tá? Então, qual é o ano que mais aparece? Essa aqui tá aqui para que a gente consiga perceber que nem sempre, quando a gente está tratando com array associado, a gente vai precisar tratar com toda a associação dele. A gente não necessariamente vai usar todos os campos dele para fazer alguma coisa. Então, opa. Vou comentar aqui a anterior. Então vamos dar uma olhadinha aqui. A gente só precisa mostrar qual é o ano que mais aparece. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um int count e years, que vai começar com 0. E aí, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso basicamente, vamos percorrer aqui o nosso vetor, que eu não tenho. Então, aqui a gente podia fazer a mesma coisa que a gente tinha feito lá no outro exemplo, né? A gente pode manter isso aqui descomentado. O que ele está reclamando aqui agora? String literal não pode ser fechado. Deixa eu diminuir aqui.
Ele se perdeu nos enters mesmo. Do próprio sistema. Ok. Tá. Então, vamos deixar ele assim. Para que a gente não precise ficar o tempo todo recriando esse trecho, tá? E aí eu quero fazer... eu quero verificar qual é o ano que mais aparece. Então, como é que eu vou fazer essa verificação? A gente já fez alguma coisa muito parecida com isso lá quando a gente estava vendo a questão de moda, por exemplo, né? Que foi aquela questão mais complexa lá da última lista, em que a gente precisou verificar qual era o número que mais aparecia. Aqui, na verdade, a lógica vai ser basicamente a mesma, tá? Então vamos ver aqui, vamos pensar um pouquinho. Aqui eu vou fazer, eu vou percorrer aqui dentro dos meus anos. E aí vamos pensar aqui o que eu preciso ter para que esse cara funcione. Vamos lá. Tá. Então, vamos lá, vamos pensar aqui o que a gente vai ter que fazer basicamente. Aqui eu estava testando só com mais números para ver se ia dar certinho. Mas o que a gente vai precisar fazer? A gente basicamente vai precisar ter um contador a gente vai precisar ter dois contadores. Então, ao invés de ter só o contador de ano, a gente vai ter um max years e a gente vai ter também um max count. Então, a gente vai fazer duas contagens. A gente vai contar o nosso ano e também vai fazer uma contagem para ver quantas vezes aquele ano aparece. Da mesma forma que a gente tinha feito antes, a gente vai ter que ter um outro array para a gente verificar as nossas ocorrências, né? A frequência. Eu vou chamar de ocorrências. Então, a gente vai ter um array inteiro de ocorrências que vai ser um novo inteiro. Que aí aqui ele vai ter um valor, um tamanho específico, que a gente vai ter que assumir qual é esse intervalo, tá? Ele poderia ser aqui o mesmo tamanho que a gente está passando lá em size, nesse caso 2, ou se a gente estivesse passando um size dinâmico lá, a gente poderia estar usando ele como um valor dinâmico também. Depois disso, basicamente o que a gente precisa fazer é fazer aquela verificação que a gente já tinha feito, que fica mais simples de fazer com açúcar sintético. Então, ao invés de fazer com for, daquela forma, a gente vai fazer com for each. E a gente vai fazer basicamente assim. A gente vai guardar para cada inteiro, para cada ano inteiro, dentro dos nossos valores de ano, a gente vai pegar as nossas ocorrências na posição do nosso ano, essa variável ano aqui, e a gente vai adicionar 1. Ou seja, a gente vai percorrendo ele 1 a 1, ok? E vai incrementando essas ocorrências. E aí o que a gente vai precisar fazer aqui dentro? A gente precisa verificar se a nossa ocorrência dentro desse ano é maior do que a quantidade máxima de contadores que a gente tem. Se isso acontecer, então o nosso ano que mais aparece, max years, vai receber esse year específico e o nosso contador vai receber essa ocorrência. E aí, vamos só mandar printar isso aqui para a gente ver certinho como é que ele vai ficar, mas é isso aqui, tá finalizado já, tá? Então, a gente vai mandar printar. E aí a gente vai printar o ano que mais aparece e o nosso max year. Vamos testar? Vou aumentar aqui um pouquinho e vamos mandar rodar. Então, informando a data 1, 10/2/2021. E a segunda data, 10/2/2023. E aí ele deu problema. Vamos ver por quê. Ele está tentando pegar o index 2021. Tá? Então eu botei aqui... year... Tá. Ele está tentando pegar... Aqui ele está passando a posição 2021.
Tá, não, realmente. Tá errado. Por que isso está acontecendo, na verdade? Porque aqui a gente está pegando no ocorrências, eu estou colocando 2 como se ele fosse do tamanho 2. Mas na verdade ele não é do tamanho 2. Aqui é o intervalo de datas possíveis que eu quero, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui nesse cara específico um número bem estridente, tá? Eu vou colocar 3.000, por exemplo. Por quê? Porque se eu coloco aqui 3.000, eu estou assumindo que eu estou aceitando qualquer valor que vá do ano 0 até o ano 3.000. Agora ele vai funcionar. Eu só vou aproveitar já e fazer uma outra alteração, que é a seguinte, que é o que eu estava testando aqui em cima. Ao invés do 2, eu vou colocar como um integer ponto parseInt para que a gente consiga dizer o tamanho que a gente quer que ele tenha, tá? Porque quando eu estou testando como 2, eu não consigo verificar qual é o que mais aparece. Eu preciso ter pelo menos 3. Então, eu vou manter ele dinâmico aqui, que vai ficar melhor. E aí, se for o caso, a gente seta como 2 quando for possível, tá? Então, aqui eu vou passar system ponto console ponto readline e vou fechar aqui. E aqui eu vou pedir para ele informe a quantidade de datas que eu gostaria de preencher. Ok. Então agora feito, vou executar aqui, vou voltar ali para o nosso código. E informe a quantidade que gostaria de preencher. Eu vou preencher 4 datas. Então vai ser 10 do 1 de 2021, 10 do 5 de 2021, 5 do 10 de 2025 e 1 do 3 de 1998. E aí, o ano que mais aparece é o ano de 2021. E realmente é, né? Então, se a gente for olhar aqui as nossas datas, o ano que mais aparece é 2021, porque ele aparece 2 vezes. Então, basicamente, ele consegue fazer essa verificação aqui por causa do ano, e a gente está guardando aqui dentro das ocorrências o ano, tá? A gente não está guardando de fato a posição. A gente está guardando o ano, por isso que ele precisa ser de uma... Ele precisa ter mais valores, a gente vai guardar ele várias vezes aqui dentro. E aí, quando essa ocorrência acontece, a gente salva ele ali dentro dentro dele naquela posição do ano. Então aqui, quando a gente acha, por exemplo, o nosso 2021, eu estou somando dentro de 2021 uma vez. E aí depois, para descobrir onde ele vai estar, eu estou pegando aqui dentro dos anos de ocorrência e salvando dentro daquele ano. Então eu tenho uma posição para cada ano. E aí eu só vou incrementando aquela posição específica. Entendeu? Então isso acaba tornando mais fácil para a gente usando esse tipo de variável de apoio aqui. Então, na próxima aqui, eu preciso mostrar quais são os anos que não aparecem entre o menor e o maior ano. Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Antes de mais nada, vamos comentar aqui o de cima, para evitar erros. Ok? Aqui ficou uma linha perdida. E aí, o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar ter... eu vou criar aqui 2 variáveis de apoio, que eu vou chamar de greater year, que eu vou começar ele como sendo o menor valor possível. É integer ponto esse valor. Integer ponto esse valor. E eu vou ter aqui também um outro int, que vai ser o minimal year. Poderia ser initial e final também. Tá? E esse aqui vai ser o maior valor possível que existe. E aí eu vou deixar esses 2 salvos por padrão. E agora com esses 2 valores salvos, eu vou verificar quais são os anos que eu tenho, e aí eu vou guardar o menor e o maior valor dentro deles, tá? Então, aqui eu vou ter que fazer um for, eu vou ter que percorrer essa minha variável de anos, e aí, dentro dele, eu preciso verificar o seguinte. Eu poderia fazer aqui aquela verificação se o meu ano na i for maior do que o maior
Pode ser, isso aí mesmo. Então o maior se torna aquele ali. E aí eu também poderia verificar se ele for menor do que o menor. Então o menor se torna aquele ali. Tá? E aí eu guardaria o menor e o maior. Isso aqui funcionaria perfeitamente. Tá? Vou até deixar assim, que eu acho que fica bem enxuto. Aqui eu estou me precipitando e mostrando um açúcar sintético, tá? Mas quando eu tenho uma linha só, eu posso colocar... Eu não preciso das chaves, tá? Mas por boa prática, faz sentido a gente usar sempre, tá? Porque ela não... Ela fica mais visível assim do que com uma linha só. Vou mandar identar aqui. Oh, tá difícil. Ok? E aí, depois disso, o que eu preciso fazer? Então, eu já tenho quem é o maior e quem é o menor. Eu já poderia mostrar esses dois valores, se fosse o caso. Mas, ao invés disso, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter um outro for, aqui por fora, na verdade, né? Aqui eu vou fazer para descobrir esses valores. E aí, eu vou ter um for, um while, pode ser. E aí, quando que eu vou verificar isso aqui? Eu vou fazer isso aqui enquanto o meu menor valor, meu minimal year, for diferente que o meu maior ano. Tá? Isso aqui é uma forma de fazer. Teriam várias formas. E aí, aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar, vou começar já mostrando quem é o menor. Depois disso, eu vou incrementar esse menor. E deu, na verdade. É basicamente isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Enquanto as minhas duas datas elas forem diferentes, eu vou pegar o meu menor ano e eu vou somando um até chegar no meu maior ano. Então, mandando executar aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou informar duas datas só. Vou informar duas datas. E aí eu vou pegar de 10/1 de 1952 até 10/1 de... Aqui os dias e meses não faz diferença, tá? De 2024. Então o que ele vai fazer? Ele vai me mostrar todas as datas que forem no meio dessas datas que eu tenho, tá? Então ele pegou aqui desde 52, que foi a data que eu informei, até 2023. Aí aqui a gente tem uma decisão para tomar, na verdade, tá? Vamos dar uma lida aqui. Mostrar quais anos que não aparecem entre o menor e o maior. Então, aqui, na verdade, é só os que não aparecem. E aí a outra possibilidade aqui, que é um pouco mais complexa, é se eu tivesse outros valores aqui no meio, outras datas aqui no meio. Né? Então, eu teria que verificar se aquela data está contida dentro do meu array. Então, ao invés de simplesmente mostrar aqui e adicionar mais um na minha data mínima, aqui eu teria que fazer um outro for aqui dentro, percorrendo cada um dos anos que eu tenho. E aí eu teria que verificar se o nosso minimal year, que é a variável que eu estou incrementando, ela for diferente do ano na i, aí sim, aí nesse caso, eu mostro o nosso minimal year. Tá? Vamos testar aqui com 3 datas, só para colocar uma data no meio. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui 1/1 de 1990. Ficou... Não tem problema. Vou botar 1990. Aí... Não, eu botei errado. Botei uma data só. Então, vamos de novo. Vou botar 3 datas. 1/1 de 1990. 1/1 de 1995 e 1/1 de 2000. Então ele tem que mostrar de 90 até 2000, pulando 95. Então, ele mostrou mais de uma vez, na verdade. Né?
Ah, sim, tá, eu deixei 2 prints. Ele vai passar 2 vezes ali por dentro, tá? Então, se o ano for diferente, ou seja, percorre todos, e aí para cada um dos anos que tem, se o ano mínimo for diferente. Esse fora aqui não precisa porque eu já estou percorrendo, na verdade. Tá, só que aí eu vou precisar de um contador aqui. E aí eu preciso andar no I também. Do 1 de 1990. 1 de 1995. E 1 de 2000. Não. Aí ele deu um problema dizendo que o index 3 não existe. Tá, porque realmente não existe. Aqui eu estou passando o nosso I, e aí o nosso I começa em 0, e aqui eu só estou verificando se os anos são diferentes. E aí aqui o ano, ele só vai até aqui. Então, essa verificação aqui de dentro, ela só pode existir enquanto o nosso I for menor do que a quantidade de ano. Aí, nesse caso, eu faço essa verificação aqui e incremento o nosso I. Peraí. Ficou alguma sujeira aqui. Vamos ver, foi alguma chave. Ah, aqui, ficou faltando o nosso while. Ok. Vou mandar executar de novo. Vamos preencher 3 dados. 1 do 1 de 1900 e 1 do 1 de 1950. 1 do 1 de 1990 e 1 do 1 de 2000. Pera aí, vamos dar uma lida aqui e entender o que deu errado. Vamos pensar aqui o que a gente está fazendo de errado. Tem alguma coisa errada aqui na lógica do nosso for. Tá? Então vamos dar uma revisada. Primeiro, eu estou garantindo aqui o menor e o maior ano. E aí eu preciso fazer essa interação para pegar o maior e o menor. Até aqui tá certo. Depois, aqui que está o nosso erro, tá? Nesse nosso while aqui. O que a gente tem que pensar aqui, na verdade? A gente pode fazer o seguinte. Eu vou comentar esse aqui por enquanto. E aí vamos reescrever ele, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um for i aqui. For padrão. Que eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter um int que eu vou chamar de ano. E aí, esse ano vai ser o menor ano que eu tenho, tá? Porque eu acho que ele fica mais semântico se a gente fizer assim, tá? Fica mais fácil de entender o que a gente tá fazendo. E foi o que eu acabei me perdendo ali enquanto escrevia a lógica da outra parte. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma lógica de ano, porque aqui eu tô conseguindo garantir que eu tô guardando essa variável do ano que eu tô percorrendo em um espaço específico, sem mudar o meu mínimo, tá? Então eu vou guardar essa variável, esse valor numa variável que se chama ano. E aí eu vou percorrer enquanto esse ano for menor ou igual ao maior ano que eu tenho. E aí eu vou aumentando esse ano. A mesma coisa que eu estava fazendo aqui no mínimo, tá? Até então não tem muita diferença. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um boolean para a gente ter um controle, que eu vou chamar ele de found. E por padrão ele vai ser falso. O que isso significa? Eu estou procurando alguma coisa. Quando eu achar aquele valor,
eu paro de procurar. E aí eu sigo a minha aplicação, tá? Então, aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter um outro for, que aí, nesse caso aqui em específico, aí sim eu vou usar o nosso i, que vai ser 0, e aí eu vou fazer ele enquanto ele for menor do que a quantidade de variáveis de ano que eu tenho. E aí eu vou fazer exatamente isso. Eu vou dizer que se o meu ano for igual ao ano nessa posição, então eu já encontrei o que eu estava procurando, e aí eu posso passar essa palavrinha especial aqui, que é o break, que eu digo para ele, pode parar a execução desse for aqui. E aí ele vai pular para fora. Então ele vai sair daqui, e aí fora do nosso for a gente vai ter que tratar a outra possibilidade, que é essa aqui. Se ele não encontrou, então ele mostra o ano. Certo? E aí já está feito. Porque o que significa aquilo ali? Significa o seguinte. Eu vou ter aqui todos os anos que eu vou percorrer. Né? Então eu vou percorrer desde o ano mínimo, desde o menor possível até o maior possível. No meio disso tudo, eu vou verificar se esses números eles já existem ou não dentro do meu array. Se os números existem dentro do meu array de ano, então eu encontrei esse número. Se eu encontrei, eu não faço nada. Então eu só paro aqui essa execução desse for e ele vai voltar para cá e vai continuar fazendo a verificação. No próximo número, se ele não encontrou, aí sim ele vai mostrar esse número em específico. Vamos testar para ver se funciona. Eu só vou ter que parar aqui a execução que ela estava rodando. E aí vamos fazer o seguinte. Deixa eu limpar aqui também para a gente rodar. E aí, vou rodar aqui. Ele vai me perguntar quantas datas eu quero preencher. Eu vou dizer que eu quero preencher 3. Vou colocar 1/1 de 1990, 1/1 de 1995 e 1/1 de 2000. Então, o que eu espero que ele me mostre? De 90 até 2000, sem o 95. Então, ele mostrou 91, 92, 93, 94, pulou 96, 97, 98, 99. Certo? Então, é isso aí mesmo. Depois a gente tem aqui a lógica de ordenar uma data crescente. Então agora aqui eu quero ordenar as datas de forma crescente. Aqui a gente vai precisar, fica mais claro se a gente usar algumas variáveis de apoio para isso, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos com calma. Acho que vocês já devem ter percebido, agora as questões elas começam a ficar um pouco mais complexas. E aí, à medida que elas vão ficando um pouco mais complexas, a gente acaba tendo que ir juntando todas as coisas que a gente já viu. Então, a gente está usando muito if, está usando muito else, está usando muito for, muitos loops, muita coisa, tá? Muito array. Então, a ideia é exatamente essa, as coisas irem se aglutinando e aquelas coisas que eram muito complexas no início, como if, por exemplo, elas vão ficando mais simples até o momento em que elas já são naturais pra gente. É exatamente essa a proposta, tá? Então, vamos lá. Vamos ordenar essas datas de forma crescente. Então, como é que a gente ordena? A gente precisa começar pensando na lógica do ano. Então, enquanto alguma coisa for menor do que o tamanho do meu ano, e aí essa alguma coisa eu posso chamar como eu quiser, tá? Eu vou chamar aqui de count mesmo e vou dizer que ele começa como 0. E aí, enquanto o meu count for menor do que a quantidade de ano que eu tenho, eu vou fazer alguma coisa. O que é esse alguma coisa que eu preciso fazer? Eu preciso ordenar as datas de forma crescente. Então, para isso, eu preciso, antes de mais nada, preciso saber onde é que está o menor. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um outro int, que eu vou chamar de index of less, pode ser? Of min number. Eu também vou começar ele como 0. Tá? Então, esse aqui vai ser a posição que está o meu número menor. Como eu estou tratando aqui como posição, eu não preciso necessariamente tratar ele como com aqueles max value ou coisa do gênero, porque o menor valor possível aqui em posições vai ser o 0. Então, eu já estou garantindo isso aqui mesmo. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso verificar, eu preciso atribuir
primeiro, antes de mais nada, que o index do menor cara possível que eu tenho, no momento, vai ser o count. Depois disso, eu posso dizer também que eu vou ter um outro index aqui, que também vai começar por 0. E aí, aqui dentro, esse index aqui, ele vai receber o meu count mais 1, tá? Porque eu quero manter ali o meu count estruturado. Eu não quero incrementar ele ainda. Aqui eu quero só incrementar o meu index. E aí aqui eu vou fazer a verificação enquanto esse meu index for menor do que a quantidade de ano. E aí quando isso acontecer, eu vou fazer a verificação se o ano na posição index é menor do que o ano nessa posição do index do meu menor número. Certo? Então eu estou verificando aqui para ver se eu preciso ou não trocar eles de lugar. Qual é a outra possibilidade aqui que a gente poderia ter, que a gente poderia querer trocar? Não só se ele for menor do que, mas também, vamos pensar, vou isolar aqui, dentro de outro parênteses. Além dessa possibilidade, também existe a possibilidade de o nosso ano na posição de index ser igual ao nosso ano na posição do index do nosso menor número. E aí, quando isso acontecer e ao mesmo tempo o nosso, aí a gente parte para as outras variáveis, né? O nosso mês na posição index. Agora a gente quebra isso aqui, vai ficar mais fácil de enxergar, tá? For menor do que o mês na posição index of. Já vou me quebrando ele aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um enter aqui no parênteses, que aí a gente consegue enxergar aqui. Então, se isso aqui acontecer, ou se isso aqui acontecer, que aqui é quando o ano é igual e o mês é maior, aqui eu já vou deixar esse parênteses aqui, eu vou abraçar eles de novo, index of mean number, aqui estava escrito errado. Quais são as outras possibilidades? Ou quando o nosso mês for igual, o ano for igual, o mês for igual e o dia for diferente, né? Então, o ano é igual e o mês é igual. E o nosso dia na posição de index for menor do que o dias na posição do menor. E a gente fecha aqui. E aqui tinha ficado faltando um. Ok, então essas aqui são aquelas 3 possibilidades que a gente já viu várias vezes, tá? A primeira delas é que basta que o nosso ano seja menor. Depois, o nosso ano é igual, mas o nosso mês é menor. Depois, o ano é igual, o mês é igual, mas o dia é menor. Tá? Então, essas aqui são as possibilidades para que a gente saiba que a gente, de fato, precisa ordenar eles. Então, ele vai ficar assim. E aí, quando isso aqui acontecer, vai acontecer o que está dentro do if. E aí, o que é isso que está dentro do if que tem que acontecer? A posição do nosso menor tem que receber essa posição atual. Então, eu vou percorrer todos. Quando essa minha posição aqui ela for menor do que aquela outra posição que eu já tinha, ela substitui uma pela outra. Então, é isso que está acontecendo aqui dentro desse nosso while. Além disso, ainda dentro do while, porém fora do nosso if, eu preciso garantir que o nosso index seja incrementado.
Porque se isso aqui não acontecer, a gente vai cair num loop infinito, né? O nosso índice ele tem que aumentar. Certo. Vamos ver se precisa de mais alguma coisa. Precisa, né? Então, pode ser isso aqui mesmo. A gente vai precisar ter uma variável temporária. E essa variável temporária, ela vai guardar o nosso ano na posição contador. E aí, por que a gente vai precisar ter essa temporária? Porque a gente vai precisar ficar invertendo eles de lugar. Então, a gente já viu, quando a gente quer trocar duas variáveis de lugar, a gente precisa obrigatoriamente ter um temporário. Então, a gente vai ter esse temporário aqui, que vai guardar o ano nesse contador. E aí, a gente vai ter também o ano na posição desse contador, que vai receber o ano na posição do menor. Ou seja, eu estou trocando eles de lugar. E aí, depois, eu vou pegar o ano na posição do menor e vou atribuir para ele o temporário. E aí, eu preciso fazer a mesma coisa para as variáveis de mês, né? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou precisar pegar o meu T, de novo, eu vou reutilizar esse mesmo T, esse mesmo tempo. Eu vou reutilizar ele e aí agora eu vou fazer a mesma coisa para os meses. E aí eu vou dizer que ele recebe os meus meses na posição count. Depois, cheguei a me sugerir. Depois, os meus meses na posição count recebe meses na index. E depois, o meu meses na index recebe isso aí. E aí eu vou repetir a mesma coisa para o dia. Então, eu só vou copiar aqui, porque ele vai ser a mesma coisa. E aí aqui eu só vou trocar onde eu tenho meses para dias. Então, eu vou receber os meus dias, aí os dias vão receber o outro dia, ele vai trocar com o menor e vai pegar o outro temporário para garantir que eles trocaram de lugar. E aí, depois que eu tiver feito todas essas coisas, eu preciso só garantir que o meu contador andou. Então, count mais, porque aqui eu estou usando um while, né? Então, como eu estou usando o while com esse count, se eu não incrementar ele aqui em momento nenhum, ele vai ficar preso em loop infinito e ele vai ficar fazendo a verificação sempre em cima das mesmas variáveis, tá? Que não é o que a gente quer, logicamente. Então, vamos testar aqui para ver se esse cara está funcionando. Então, vou preencher 3 datas só, pode ser. Apertei Enter uma vez a mais ali e ele se perdeu. Então, 3 vezes. Vou colocar 1 do 1 de 1995, 1 do 1 de 1998 e 2 do 3 de 1998. E aí que ele ordenou 96 e 97. Vamos ver o que é isso que ele está printando. Não é nem do nosso, tá? Porque a gente não tem print. Aqui, ó, a gente não comentou o de cima. Então, vou comentar aqui o de cima. E aí aqui, basicamente, o que a gente precisa fazer é percorrer todos os itens do nosso array. Então, for i. E aí, pode ser para quantidade de ano, não tem problema. E aí a gente vai ter que mostrar aquele nosso print que a gente até tem aquelas datas bonitinhas, né? Onde é que a gente tinha colocado aquilo? Aqui. Então, só copiei ali o nosso print para não ter que escrever tudo de novo. E aí aqui, days, na posição aqui no account, que é i. Mês na i. E anos na i. Mandar rodar. Quero preencher então 1 do 1. Tá errado. Parei ali a execução. Mandei rodar de novo. Eu quero, na verdade, 3 datas. 1 do 1 de 1990. 1 do 2 de 1990, pode ser? E 2 do 3 de 1995. Então ele vai mostrar elas ordenadas pra gente. Então já vamos comentar ela aqui para não ter o risco da gente esquecer antes de ir para a próxima. E aí a gente vai aqui para as nossas últimas duas, que na verdade elas são sequenciais e elas são bem mais simplesinhas que as outras, tá?
Então a gente vai desenvolver aqui um sisteminha que solicita a idade, o gênero e o nome de 3 pessoas, armazena essas informações em vetores. Então a gente vai fazer o seguinte, isso aqui a gente não vai mais utilizar, eu já vou comentar, e aí aqui a gente só vai precisar dessas informações. Então basicamente a gente precisa ter aqui vetores para idade, vamos separar a lógica aqui primeiro, nome e gênero. Então aqui, para idade, eu vou ter um int. Como eu vou ter um array ali, eu vou ter um new int. Aqui, como são 3 pessoas, eu vou tratar eles sempre como tamanho 3. Aqui eu vou ter um string, name, que vai ser igual a new string, de tamanho 3 também. E aqui, por último, eu vou ter, poderia ser um char, poderia ser o que a gente quisesse, tá? Que vai ser um new char de tamanho 3. Aqui ele está reclamando porque eu não coloquei o nosso arrayzinho aqui do outro lado. Então tá. Então a gente vai desenvolver um programa que faz a solicitação de idade, nome e gênero de 3 pessoas e armazena essas informações em vetores. Então a gente já tem os nossos 3 vetores, a gente basicamente precisa perguntar essas informações para o usuário. Então eu vou aproveitar e vou pegar aqui uma colinha. E aí vou colocar aqui. E aí vou dizer que age na i. A gente vai ter que percorrer isso aqui, né? Então aqui, por algum motivo ele colocou como J. Vamos nomear aqui. I. E age na i recebe informe a sua idade. Depois, name na i recebe. A gente só não precisa disso aqui. Informe o seu nome. E aí aqui, para não simplificar, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que gênero na i recebe, eu vou até trocar ele aqui, eu vou colocar ele como sendo uma string. E aí eu vou dizer informe a primeira letra do seu gênero. Até para garantir eu vou deixar como char mesmo. E aí aqui eu só preciso fazer a conversão, né? Char ponto parse char isso aqui. O que ele está reclamando? Char não pode ser resolvido. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse aqui e vamos tentar fazer um cast aqui para char. Também não. Eu não queria atropelar aqui, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui ponto. Isso aqui não precisa entender agora porque isso aqui vai funcionar, tá? Mas a gente vai usar charat de 0. Que basicamente eu estou pegando só a primeira letra do que ele informar. Então, mesmo que ele informe mais de uma coisa aqui, eu estou pegando só o primeiro dígito do que ele colocar. E aí ele vai informar todas essas coisas e eu preciso armazenar em vetores. Então tá feito. Tá? Essa aqui é só isso. Depois a próxima, com base nos vetores criados na anterior, consulte o nome da pessoa mais nova, o homem mais velho e a média de idade das mulheres. Então, aqui eu vou ter 3 questões para verificar, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável de apoio para cada uma das respostas que eu quero. Então, a primeira delas é o nome da pessoa mais nova. Então,
vou chamar um younger, que vai ser uma string, porque eu quero pegar o nome. Tá? Não vou atribuir nada para ela por enquanto, vou deixar ela em branco. Depois disso, eu preciso do homem mais velho. E aí também eu vou pegar o nome. Eu vou pegar string, o nome da pessoa mais nova, isso aí é o homem mais velho. Então, older man. E a média de idade das mulheres. Então, aqui eu vou pegar um... Pode ser um double. Double não, vamos tratar como inteiro. Então, eu vou ter um inteiro aqui que vai ser o AVG age to women. A idade média das mulheres. Tá? Então tá. Então, vamos preencher cada uma dessas coisas. Então, para isso, eu vou precisar percorrer o nosso vetor. E aí eu posso usar qualquer campo, porque todos eles têm o mesmo tamanho. Então, pode ser aqui o de gênero, poderia ser o de nome, tanto faz, tá? E aí aqui, basicamente, eu preciso verificar aquelas 3 informações. Então, como é que eu sei quem é a pessoa mais nova? Então, eu verifico se... Aqui, na verdade, eu vou fazer o seguinte, né? Aqui, ao invés de salvar como string, eu vou salvar como int, eu vou salvar a posição dele. E aí eu vou dizer que ele recebe integer ponto o max value. E aí aqui o que eu vou verificar? Se o mais novo, se a idade do mais novo é maior do que a pessoa que eu estou verificando nesse momento, ou seja, o nosso array que se chama age na posição i. Então, o mais novo se torna ao contrário. Se ficou estranho a nomenclatura, né? Se a idade for menor do que o mais novo, então o mais novo se torna a idade na i. Ok. Isso aqui já resolve o nosso primeiro problema. Depois, o segundo, eu preciso verificar o homem mais velho. Como é que eu posso verificar isso? Eu posso verificar assim. Ali eu estou pegando o mais novo, né? Então agora eu vou pegar o mais velho. Se a idade na i for maior do que... Aqui também vou ter que tratar como um inteiro, pegar a posição. Aqui, como eu estou pegando posição, eu posso pegar sempre como 0, tá? Nem precisa ser... Não existe a possibilidade de ter idade negativa. Então, aqui também vou tratar como 0, inicialmente. Então tá. Se a idade for maior do que o mais velho, e ao mesmo tempo o gender for masculino, gender na i, né, for masculino, então essa pessoa aqui se torna o homem mais velho. Tá? Aqui, na verdade, eu posso pegar qualquer campo. Aqui eu só estou verificando se a idade desse cara é menor do que a idade, então atribui aqui. Só que cada um desses is, na verdade, ele está representando a coluna inteira. Então não faz diferença, tá? Então aqui eu vou deixar assim mesmo, atribuindo a idade. E aí depois, a última coisa, eu preciso verificar a média da idade das mulheres. Então, como é que eu verifico a média? Aqui dentro do nosso for, a gente já está aqui, eu vou precisar ter um somatório. Então, eu vou até fazer o seguinte, eu vou
fazer assim, eu vou ter um Womans, que começa com 0. E aí aqui dentro, a verificação que eu vou fazer é a seguinte: se o gender naive for igual a feminino, então eu vou fazer com que o Womans receba mais 1. Então, estou contando a quantidade de mulheres que tem, tá? Então, eu já sei quantas pessoas tem. Eu já sei quantas mulheres tem, né? Por consequência, eu já sei quantas pessoas tem também. Aqui agora o que falta é eu fazer o somatório da idade, tá? Então, se isso aqui acontecer, além de dizer que tem mais uma mulher, eu quero somar a idade. Então, isso aqui. Agora, fora do meu for, eu já tenho todos os dados que eu preciso. Aqui eu vou mostrar cada um dos meus resultados. Então, primeiro, a pessoa mais nova é, 2 pontos. E aí aqui eu posso pegar a pessoa, que vai ser, como é que a gente tá chamando? Name, na posição younger. Porque na posição younger eu guardei quem é a pessoa mais jovem. Depois, o homem mais velho é, ou mais idoso, né, seria, é name older man. E a média da idade das mulheres é, aqui eu não vou fazer o apontamento direto para lá, né, porque eu já fiz o nosso cálculo aqui e eu guardei nessas duas variáveis. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é pegar a variável de média e dividir pela quantidade de mulheres que tem dentro do sistema. Aqui é um mais. Tá feito. Então, vamos só testar. Então, informe a sua idade. 29. Opa. 29. Nome, João. Letra de gênero, masculino. Outra pessoa, né? Informe sua idade. 29 também. Vou colocar aqui, que é minha esposa. Letra, feminino. E aí vou colocar uma outra pessoa. Quantas pessoas são? 3? Vou colocar uma outra pessoa, vou colocar uma mulher só por causa da questão da média, tá? Então, vou colocar 10 anos. Nome, Valentino. E gênero feminino. E aí ele deu um problema, porque ele está tentando fazer alguma coisa dividido por 0. Então, ele se perdeu aqui no nosso F. Por quê? Porque aqui eu coloquei um F maiúsculo e aqui não, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número aqui e, além disso, eu vou colocar ele to antes de pegar o primeiro dígito. Eu vou dar um to uppercase, que eu vou colocar todo mundo em maiúsculo, e aí depois eu vou pegar o primeiro dígito. Eu poderia também trocar aqui para minúsculo, tá? Mas eu acho que assim fica melhor pro sistema. Então, 29, João, masculino. Depois, 29, Kim, feminino. Depois, 10, Valentina, feminino. Index 29. Ele está tentando pegar a idade como sendo um index em algum momento. Ah, sim. Tá. Então aqui ele está pegando 29 em algum dos dois. Sim, não. Sim, aqui eu estou salvando a idade e não a posição. Então aqui eu vou salvar I.
ao invés de salvar o age name. E aqui também, vou salvar o i ao invés de age name. Aqui sim, aqui eu quero pegar a informação da idade, nos outros eu quero a posição. Agora, nosso último teste, 29, João, M, 29, Kim, F, 10, Valentina. Então, a pessoa mais nova está dizendo que sou eu, tá errado. Depois, o homem mais velho sou eu, tá certo. E a média de idade das mulheres é de 19. Então, vamos entender por que ele tá dizendo que eu sou a pessoa mais nova. Se a idade for menor do que a pessoa mais nova se torna aquela posição. Então tá. Então a primeira vez que ele entrar aqui, ele vai fazer a verificação. E aí realmente a pessoa mais nova vai ser, vou ser eu. Porém, no momento que ele entrar aqui, por exemplo, com a idade 10, 10 tem que ser menor. Ah, não, claro, eu estou salvando a posição. Tá. O que está acontecendo aqui é o seguinte, aqui eu estou dizendo que a idade tem que ser menor do que o mais novo. Aqui eu poderia salvar em duas posições, porque aqui eu preciso ter essa idade para fazer a verificação. Eu preciso verificar se a idade é menor do que a idade. Tá, vou fazer o seguinte, então. Eu vou deixar essa variável younger e vou ter também um younger index. E aqui a mesma coisa. Tá? Porque aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que younger index recebe e younger recebe age na posição i. Então eu estou salvando as duas coisas, tá? Estou salvando tanto a chave quanto o valor, tanto o index quanto o valor. Aqui é a mesma coisa. O meu older man index vai ser esse. E aqui o older man vai ser a idade do homem mais velho. Então aqui, quando eu for mostrar, eu vou pegar de index e index. Eu quero a posição da pessoa mais velha, a posição do homem mais velho. E aí vou mandar executar. 29. João. Masculino. 29. Feminino. 10. Maria. Menino. Continua dizendo que a pessoa mais nova sou eu. Se a idade for menor do que o mais novo. Nesse caso, 10 é menor do que 29. Então, se 10 for menor do que 29, ele deveria dizer que a posição do menor agora se torna sim, aqui não é i. Não, é i sim. Se a idade na i for menor do que o mais novo, então se 29, se 10 no caso for menor do que 29, que é quanto tá, ele vai verificar, ele vai cair aqui dentro, aí ele vai ver o index da pessoa mais nova agora se torna o i, que é essa pessoa que é mais nova. E a pessoa mais nova passa a ter tantos anos. Essa informação aqui, na verdade, eu nem estou usando. Eu só estou usando para verificar aqui em cima. Vou
fazer o seguinte, eu vou salvar e vou rodar de novo. E eu tô suspeitando que ele pode não ter, só não ter pego, tá? Então, 29, João, gênero masculino. Depois 29, feminino, Maria. Opa, botei errado, ali era pra ser idade. E ele reclamou que Maria não é uma idade válida. Então, 29, João, masculino. 29, Kim, feminino. E 10, Ana, feminino. Ó, a pessoa mais nova é o João, a pessoa mais velha é o João. E a idade média das mulheres é 19, ok. A pessoa mais nova é o nome na posição Younger Index. Então ele provavelmente está pegando sempre 0 aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos testar invertendo a ordem só das pessoas que eu estou preenchendo. Então a idade aqui vai ser 10. E o nome vai ser Maria. E o gênero vai ser feminino. E aí o próximo vai ser 29. João, masculino. E o próximo, 29, em feminino. Ok. Então ele está pegando sempre o primeiro. O que isso significa? Que a pessoa mais nova é sempre o younger index, vai ser sempre 0. E aí, por que isso está acontecendo? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui só uma verificação dizendo que entrou aqui. Só para a gente ver quantas vezes vai aparecer essa mensagem. Porque o que parece é que ele está entrando no if só uma vez. Então vamos só confirmar. Eu vou colocar qualquer idade, tá? Vou colocar 10, vou botar nomes genéricos. Então A e A, e aí aqui um de 15, A e A, e um de 18. Podia ter botado A e A, né? Senão eu não consigo identificar. Tá. Ele tá tentando dividir por 0. Aqui, para evitar que isso aconteça, eu tenho que garantir... não, tá. A gente ainda não viu isso, então... Eu tenho que garantir aqui que o Womans é maior do que 0. Se isso aqui acontecer, então ele mostra isso aqui. Se não, a média de idade das mulheres não pôde ser calculada. Porque não há pessoas com gênero F cadastrado. Ok. Então, vamos salvar. Vou rodar de novo. A idade, então, 5. E aí eu vou chamar de A. E depois vou passar 6, B e B. E 8, C, C. E aí ele disse que a pessoa mais nova é a A. Realmente é. O homem mais velho também é A. Por quê? Porque esse older man aqui, ele tá pegando como 0. Então aqui eu também preciso de uma verificação. E aí eu vou fazer o seguinte, para facilitar aqui pra gente, eu vou ter um menos. Começa com 0. Só que não é assim, eu vou com E. Agora eu não lembro se é com E ou com A, mas eu vou deixar com E. Então, se tiver homens dentro do sistema, isso aqui acontece. Se não,
Não pode ser. Não pode ser informado, porque não há pessoas com gênero M cadastradas. Ok. E aí aqui, quando ele entrar aqui, no gênero masculino, eu até poderia separar isso aqui para ficar mais... É melhor? Eu verifico aqui se o gênero é masculino. E independente do que acontecer, eu adiciono mais um. Ok. Aqui a gente vai percorrer cada uma das três posições que a gente tem. Aqui poderia ser qualquer um, no First Chance. E aí, enquanto a gente percorre, a gente verifica. Se a idade na 0 for menor do que a menor idade que eu tenho, tá. Aqui, ó. O que está acontecendo é o seguinte, aqui eu estou dizendo se a idade na 0 for menor do que a menor idade que eu tenho. Só que o que acontece é que aqui a minha idade está começando como 0. Então ele está verificando se qualquer número é menor do que 0, e nunca vai ser, porque a pessoa não tem como ter uma idade negativa. Então aqui, na verdade, eu tenho que começar como o max value. Aí sim, aí se a idade for menor do que esse número, que sempre vai ser, então vai entrar aqui. Aí, tanto que ele não printou nenhuma vez, entrou aqui. Porque estava errado a nossa lógica aqui. Então, quando isso aqui acontecer, o index da pessoa mais nova passa a ser esse. Ok, agora sim. E aqui no outro a gente vai ter o mesmo problema. O older man vai ser a mesma coisa. A gente está verificando se a idade é maior do que 0. Não, então nesse caso está funcionando. E aí ele vai ser maior do que 0, porque vai ser 29, qualquer coisa vai ser maior do que 0. Aqui a gente até poderia colocar um min, por exemplo, mas pode ser 0, porque não tem problema. E aí quando isso acontecer, agora a princípio vai. Vamos ver. Vou colocar 10, nome Ana, gênero feminino. Depois 15, Vitória, feminino. E aí depois vou ter um Lucas. Tem Lucas na idade. Vamos de novo. Vou colocar 10, Ana, feminino. 15, Vitória, feminino. 15 também, Lucas, masculino. Agora sim. A pessoa mais nova é a Ana, realmente é ela tem 10 anos. O homem mais velho é o Lucas. E a média da idade é 12. Então, é bom esse tipo de coisa acontecer para que a gente consiga perceber vários pontos, na verdade, aqui são interessantes de ter acontecido. O primeiro deles é que os erros acontecem, muitas vezes eles são coisas que parecem bobinhas, como foi o caso aqui, por exemplo. A gente tinha um if aqui que estava com uma validação errada. Quando a gente está há muito tempo na frente do computador, é muito comum que esse tipo de erro aconteça.
Então, é importante a gente sempre parar, coloca aqueles prints ali dentro para dar uma olhada, para entender o que está acontecendo em tempo de execução. Então, o mais importante de tudo, como sempre, é não desanimar. Se não conseguiu fazer as listas, tenta de novo. Entendeu? Ok, apaga então o que fez copiando das respostas que eu fiz. Tenta fazer sozinho de novo. E aí pausa, vai acompanhando o vídeo com calma. Se tiver muito rápido, diminui a velocidade do vídeo. Se tiver com alguma dificuldade de alguma coisa que ficou faltando, dá uma revisada nas aulas. Mas não desiste, que é isso aí, o caminho é esse. E eu acho que essa aula é uma boa prova que não existe decoreba e que a gente vai errar e que é natural. E que o importante é a gente não desistir e continuar sempre tentando, certo? Então, eu te espero no próximo vídeo.